Tenho algo a dizer. Quanto tempo a mais temos? Quando morreremos? Quando pedirão nossa alma a Deus? Não tenho resposta para isso. Mas a Bíblia do Senhor tem, ela fala conosco, sim. Deus fala conosco através de sua palavra, ela é viva e conversa com o nosso coração, quer acredite ou não. A leia e a busque todos os dias, é o conselho que dou. Certo dia, Jesus Cristo estava diante de uma multidão e lhes disse uma parábola. A parábola do rico insensato. Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida, disse: Cuidado! Guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim, disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse. Coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco! Você morrerá esta noite. E, então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Ensino sobre dinheiro e bens. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida, e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos. Eles não plantam nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E, se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios. Não trabalham nem fazem suas roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E, se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo, mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Lucas 12, 13 ao 34. Quão loucos somos nós seres humanos! Para quem estamos juntando nossas coisas? Quem será que estamos esperando? Uns esperam ao Cristo, e aos outros? A palavra do Senhor disse assim: não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos, e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer, e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar, e antes que seus olhos deixem de ver com clareza.
Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço. Pois, então, o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus, que o deu. Reflexões finais a respeito do Mestre. Nada faz sentido, diz o Mestre. Nada faz o menor sentido. O Mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O Mestre se esforçou para usar as palavras certas a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro, e a coleção de seus ditados, como pregos bem fixados, que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Eclesiastes 12. 1 ao 14. Deus vê de seu alto tabernáculo tudo o que fazemos e deixamos de fazer, dizemos e deixamos de dizer, e pensamos, nada está escondido de Deus, Ele nos vê e nos julgará no final. Em Apocalipse 20, disse assim: o julgamento final. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20. 11 ao 15. Seremos julgados no final. Quão louco és o homem que não crê nessas palavras. Eu, o locutor, me desespero em saber que as pessoas caminham ao precipício e não veem, mas a culpa é inteiramente nossa. Nós cristãos temos culpa nisso, pois está escrito que somos nós que temos que ir a todo o mundo e pregar a toda criatura as boas novas do Senhor. Na Bíblia está escrito: Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Marcos 16. 15 ao 18. Como está escrito, é nosso dever falar da palavra do Senhor a todos. Que pecado terrível é não obedecer a Deus. Está escrito em Atos 5, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Vi debaixo do sol outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso.
Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido, é uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Se, porém, não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto. Pois assim seu nascimento teria sido inútil, e ele teria desaparecido na escuridão. Não teria recebido sequer um nome. E jamais teria visto o sol, nem saberia de sua existência. E, no entanto, teria desfrutado mais paz que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento. E, visto que deve morrer como todos os outros, de que adiantaria? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Será, então, que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros? Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido, é como correr atrás do vento. O futuro. Definido e desconhecido. Tudo já foi decidido, sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Então, que diferença fazem? Nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como a sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? Eclesiastes 6. 1 ao 12. Sabedoria para a vida. Uma boa reputação vale mais que perfume caro, e o dia da morte é melhor que o do nascimento. É melhor ir a funerais que ir a festas, afinal, todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. É melhor ouvir a repreensão do sábio que o elogio do tolo. O riso do tolo some depressa, como espinhos que estalam no fogo, isso também não faz sentido. A extorsão transforma o sábio em tolo, e os subornos corrompem o coração. Terminar algo é melhor que começar, a paciência é melhor que o orgulho. Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos, isso não é sábio. A sabedoria é ainda melhor quando acompanhada do dinheiro. Ambos são proveitosos debaixo do sol. Tanto sabedoria como dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Aceite o modo como Deus faz as coisas, afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas, quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus, lembre-se de que nada é garantido nesta vida. Os limites da sabedoria humana. Vide tudo nesta vida sem sentido, incluindo justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demais. Por que destruir a si mesmo? Tampouco seja perverso demais. Não seja tolo, por que morrer antes da hora? Preste atenção a estas instruções, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que 10 líderes de uma cidade. Não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Não escute a conversa alheia às escondidas, pode ser que ouça seu servo falar mal a seu respeito. Pois você sabe que muitas vezes você mesmo falou mal de outros. Sempre me esforcei para que a sabedoria guiasse meus pensamentos e ações. Disse a mim mesmo: serei sábio, mas não adiantou. A sabedoria está sempre distante e é difícil de encontrar. Procurei por toda parte, decidido a encontrar sabedoria e entender a razão dos acontecimentos. Resolvi provar a mim mesmo que a perversidade é tolice, e a insensatez, loucura.
descobri que a mulher sedutora é mais amarga que a morte. Sua paixão é um laço, e suas mãos são correntes. Quem agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego em sua armadilha. Esta é a minha conclusão, diz o mestre. Descobri isso depois de analisar a questão por todos os ângulos. Embora tenha procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre 1000 homens, somente um é sábio, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Eclesiastes 7. 1 ao 29. Como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. A sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições. Obediência ao rei. Obedeça ao rei, como jurou a Deus que faria. Não procure evitar seu dever, nem se junte aos que tramam o mal, pois o rei faz o que bem entende. Suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ninguém pode resistir a elas nem as questionar. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Aliás, como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá? Ninguém pode impedir o próprio espírito de partir. Ninguém é capaz de evitar o dia de sua morte, não há como fugir dessa batalha. E, diante da morte, a maldade certamente não livrará o perverso. Os perversos e os justos. Pensei muito sobre tudo o que acontece debaixo do sol, onde as pessoas têm poder para prejudicar umas às outras. Vi perversos serem sepultados com honra, frequentavam o templo e hoje são elogiados na mesma cidade em que cometeram seus crimes. Isso também não faz sentido. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Mas, ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias, como as sombras do anoitecer, não se prolongarão. Há mais uma coisa que não faz sentido em nosso mundo. Nesta vida, justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos, e perversos, como se fossem justos. Isso não faz sentido algum. Recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber e alegrar-se. Assim, terão algo que os acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhes dá debaixo do sol. Enquanto procurava sabedoria e observava os fardos pesados que as pessoas carregam aqui na terra, vi que, dia e noite, sua atividade não cessa. Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo o que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. Eclesiastes 8. 1 ao 17. Pegue toda essa sabedoria e as leve por sua vida. Ninguém sabe o que Deus faz, nem como faz, nem por que o faz. Somente Deus sabe de todas as coisas e sabe de nosso caminhar e destino. Em Eclesiastes 9, está escrito assim: a morte chega para todos. Dediquei-me também a investigar isto. Embora os justos e os sábios, e também suas ações, estejam nas mãos de Deus, ninguém sabe o que os aguarda, se amor ou ódio. No fim, todos têm o mesmo destino, seja a pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. Ocorre o mesmo à pessoa de bem e ao pecador, aquele que faz promessas a Deus é tratado como o que teme fazê-lo. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol tenham o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante, senão a morte. Só para os vivos há esperança. Como dizem, melhor ser um cão vivo que um leão morto.
Os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo o que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo na hora certa. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Eclesiastes 9. 1 ao 12. Estejam preparados para a vinda do Senhor. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas. Como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade. Ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós, ou a todos? O Senhor respondeu: O servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: Meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara nem segue as instruções dele será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Lucas 12. 35 ao 48. Está escrito em Efésios 4, assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. A parte em que diz do servo fiel que é responsável por cuidar e alimentar os demais servos, isso quer dizer dos pastores das igrejas, dos líderes religiosos que têm essa função dada por Deus, mas nem todos os servos são fiéis, por isso Jesus alerta sobre os falsos mestres, aqui estão retratados como os servos infiéis. E preste atenção nessas palavras. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara nem segue as instruções dele será duramente castigado. Jesus causa divisão. Eu vim para incendiar a terra, e gostaria que já estivesse em chamas.
No entanto, tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa 5 pessoas estarão divididas. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: Quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem: vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem: hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas. Sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Por que não decidem por si mesmos o que é certo? Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz, a um oficial que o lançará na prisão. Eu lhe digo: você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Lucas 12, 49 ao 59. Preste atenção a estas palavras, pois ela fala do fim dos tempos. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz, a um oficial que o lançará na prisão. Eu lhe digo: você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. A vida no Espírito. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana, por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus, e nunca obedecerá. Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Porque, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos, Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória.
Romanos 8, 1 ao 17.